Oi, gente, professora Nelly de novo aqui. Vamos falar sobre a disgrafia. A disgrafia é o que, professora? O que é a disgrafia? Qual é a dificuldade? Qual é o transtorno? O que prejudica o ser humano? O que a disgrafia pode causar na vida dessa pessoa? Nós vamos aprender tudo aqui. Bom, gente, a disgrafia é uma capacidade de prejudicar o aprendizagem dessa pessoa. Aonde, professora? Na escrita. Bom, a palavra disgrafia vem da palavra grega, dis, que significa deficiente. Olha só, gente, deficiente, e grafia, que significa escrita à mão. Então, essa palavra no grego significa o quê? Dis, que significa deficiente, e grafia, que significa escrita à mão. A disgrafia, de acordo com Torres e Fernandes, 2021, é uma perturbação do tipo funcional que afeta a qualidade da escrita do sujeito no que se refere ao seu traçado ou à sua grafia. Gente, a disgrafia, portanto, é uma deficiência de transcrição. É o que, professora? É uma deficiência de transcrição, ou seja, é você transcrever o que você está vendo no quadro, no livro, e você transcrever para o seu cadernozinho. Então, é uma deficiência de transcrição que afeta a escrita. Está associada a problemas de escrita, codificação, ortografia e sequenciamento de dedos. Disgrafia é uma dificuldade no ato motor da escrita, tornando a grafia algo indecifrável. Isto é uma caligrafia desviante à norma do padrão. Eu tenho certeza que já passou na tua cabeça, ou então você já foi no médico, algo do tipo, você fala, gente, eu não estou entendendo nada da letra desse médico. Será que ele tem disgrafia? Porque eu não consigo entender o que está aqui nessa receita. Você leva para poder ser comprada e nem quem está lá, o farmacêutico, não sabe identificar, não sabe ler o que está escrito naquela receita. Será que os médicos fazem parte? A gente vai saber daqui a pouquinho, vamos lá. Bom, a disgrafia, gente, ela é conhecida como a letra feia. A disgrafia se caracteriza como uma grande dificuldade em escrever, levando o aluno a exceder o uso da força sobre o papel durante a escrita, apresentando grafias diferentes para a mesma letra ou fragmentações incorretas nas palavras. Segundo o autor em tela, Ken Seabra, ele vai dizer o quê? Retifica que é importante lembrar que a letra feia também pode ser reflexo de questões culturais, socioeconômicas e emocionais. Portanto, conversar com a criança e conhecê-la melhor pode ser parte importante desse processo para ele superar as suas dificuldades. Segundo Simaia e Sampaio, 2014, a disgrafia, também chamada de letra feia, acontece devido a uma incapacidade de recordar a grafia da letra. Dessa forma, essa disfunção altera a escrita e afeta a forma e o significado da grafia. A pessoa com a disgrafia acaba tendo dificuldade no ato de escrever, provocando uma grafia confusa e cansaço muscular, que por sua vez são responsáveis por uma caligrafia deficiente, com letras pouco diferenciadas, mal elaboradas e mal posicionadas. Olha só, cadê uma caneta? A gente estava com a caneta bem aqui, pera aí. Deixa eu ver se eu consigo aqui. As minhas canetas. Sumiram tudo, ai meu Deus, sumiu. Olha só. Ele vai colocar muita força, né? Deixa eu pegar aqui o meu gibizinho. Vamos lá. Isso é uma aula mesmo para você. O gibi tá todo riscado, tem um pérola. Então, ele vai colocar o quê? Uma pressão. Ó, ele vai colocar uma pressão sobre a caneta. Um exemplo, eu vou escrever meu nome aqui. E às vezes, ó, ele vai colocar uma pressão tão grande. Ei, gente, peraí. Aqui. Ele coloca uma pressão tão grande. Ó, meu nome aqui. Ele vai colocar uma pressão tão grande que ele vai cansar. Por quê? Porque de tanto ele forçar, vai dar a dor muscular nele, isso vai causar uma irritação, uma inquietação nele também. Então, a disgrafia vai gerar o quê? Essa força.
e vai usar essa letra feia, ele vai forçar a mente para poder lembrar, para deixar a letra mais, gente, legível, né? Para deixar a letra mais legível, e isso vai causar o quê? Uma situação para ele desconfortável, porque quanto mais ele tenta, mais força ele faz, e ele não vai conseguir. E pelo fato dele não conseguir, o que vai acontecer? Ele vai se frustrar. Ele vai se frustrar. Gente, nós seres humanos, nós já nos frustramos com muita coisa. Então, quando a criança ele tem um distúrbio, ou adolescente, ele vai ser 2 vezes mais frustrado ainda por conta desses distúrbios de aprendizagem. Portanto, gente, como eu estava dizendo, quando nós vamos observar, essas crianças elas vão ter essa dificuldade, porque nós já somos frustrados. E o ser humano, ele já se frustra. Imagine uma criança tendo esse transtorno. Gente, a disgrafia vai se caracterizar uma escrita mal elaborada, feia, que não dá para poder entender. E essa escrita, lembra que eu falei? Essa escrita, muitas das vezes, nem mesmo a criança vai conseguir decodificar ou decifrar o que ela escreveu. Um exemplo, mas fulano, o que foi que tu escreveu aqui mesmo? Aí ele... Não sei. É o quê? Mas foi você que escreveu. Mas eu não sei. Ou seja, até o próprio autor, até a própria criança que escreveu ou adolescente vai ter dificuldade de traduzir o que escreveu. Só para você ter a noção, tá? Bom, apresenta também uma série de outros sinais de dificuldade. Gente, o desenho das letras, e que por sua vez também causa esse tipo de problemas, estes sinais encontram-se uma postura incorreta do material a ser utilizado, que inclui a forma de segurar o lápis, a pressão insuficiente sobre o papel e também um ritmo muito lento ou excessivamente muito rápido, tá? Especialistas em alfabetização e psicólogos educacionais usam o termo disgrafia para descrever esse tipo de diferença de aprendizagem específica. O termo disgrafia não é um termo médico. O Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, que é o DSM-5, usa a frase uma deficiência na expressão escrita na categoria de transtorno de aprendizagem específico. A maioria dos profissionais caracteriza a disgrafia como uma condição neurológica que prejudica a escrita e o processamento da memória. Gente, lembra que eu falei? Será que os médicos estão envolvidos? Olha só o que esse autor fala para nós. Vamos lá. Vamos lá que eu vou ler aqui, tá? Para vocês. Olha só o que ele fala. Entre os adultos, a disgrafia é encontrada de modo tradicional, principalmente no meio dos médicos, pois poucos são as pessoas que conseguem decifrar o que foi escrito no receituário. Segundo quem? Toppersen. Gente, é porque é inglês, tá? Segundo o autor. É isso que ele fala. Então, os médicos... Professora, então a senhora está querendo dizer que todos os médicos, eles têm problema de disgrafia? Não todos. Alguns. Alguns eles têm sim, tá? Porque nem eles mesmos, às vezes, compreendem o que está sendo escrito. Gente, já aconteceu do médico passar... o remédio e nem o farmacêutico entendeu o que ele estava pedindo. Moça, não tem como eu vender para a senhora, eu não sei o que está escrito aqui. E de chamar a colega, fulano, vem cá, tu tá entendendo? Tô não, fulano, vem cá, não tô entendendo. Já aconteceu dele não entender. Eu tô te falando, então acontece sim, tá? Vamos lá. Desse modo, os autores em questão, como Silva, vai o quê? Vai dizer que a disgrafia é uma deficiência na habilidade de escrever, principalmente em termos de caligrafia, mas também em termos de coerência. A disgrafia é uma deficiência de transcrição, o que significa que, em um distúrbio da escrita associado a problemas de escrita, codificação ortográfica e sequenciamento de dedos,
os indivíduos com disgrafia podem apresentar caligrafia confusa e com fraca legibilidade. Também tende a revelar letras inacabadas, reversão, inversão, transposição e elisão de letras. Também apresenta velocidade de gravação lenta, tamanho de letra irregular, mistura de estilos cursivos e não cursivos e letras agrupadas ou espaçadas de maneiras desigual, postura estranha e pegada de lápis ou ângulo de papel. A disgrafia é um distúrbio neurológico caracterizado por dificuldades para escrever. Especificamente, o distúrbio faz com que a escrita de uma pessoa seja distorcida ou incorreta. A causa do distúrbio é desconhecida. Segundo Urso e Seabra, diz que a disgrafia pode ser de 3 tipos. Vamos lá, decorando aí quais são os 3 tipos. Disgrafia espacial, que vai ocorrer quando o processamento visual e a compreensão do espaço estão comprometidos, causando dificuldades para escrever em linha reta, desenhar ou colorir. Eu vou repetir de novo. É aquela pessoa que tem dificuldade de escrever na linha reta. Então, ela começa aqui, ó. Ela vai subindo, 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 ou ela vai descendo, descendo, descendo. Então, disgrafia espacial, tá bom? Disgrafia motora é quando não há controle dos músculos na mão e do punho, bem desenvolvido, tornando a caligrafia desalinhada, tá bom? Disgrafia de processamento ou disgrafia disléxica é quando há uma dificuldade em visualizar a aparência das letras, levando a uma caligrafia mal formada e na ordem errada das palavras. Como vimos acima, as crianças disgrafia motora conseguem falar e ler, mas encontra dificuldade na coordenação motora fina para escrever as letras, palavras e números, ou seja, vê a figura gráfica, mas não consegue fazer os movimentos para escrever. Vale ressaltar que até os 3 primeiros séries é normal, tá? Que a criança faça confusões ortográficas, pois os sons e palavras impostas não são dominadas por elas, ou seja, elas ainda estão aprendendo. Então, nas séries iniciais é normal. Só que aí, quando essa criança tem essa predominância e continua com essa dificuldade, é quando o profissional, é quando o professor vai o quê? Detectar que essa criança agora está tendo o quê? Uma dificuldade para poder entender o que está sendo falado. Gente, isso é algo que acontece muito. As crianças em si, elas vão o quê? Passar pela fase ali da pré-escola, né? Aí vai entrar na fase da alfabetização. E aí a gente vai achar o quê? Não, gente, é normal, porque, né, ela ainda está aprendendo, os sons às vezes são confusos para essa criança. Só que no decorrer do tempo você vai percebendo que ela não vai melhorando. Ela continua com essa dificuldade. É aonde o profissional vai dizer, olha, fulano precisa de um olhar especial. Eu creio que ele está aí com problemazinho na hora da escrita, ele está engolindo algumas palavras, não estou conseguindo compreender, a escrita dele não está boa, vamos usar cartilha, vamos usar alguns métodos para poder melhorar a disgrafia dessa criança, tá? Algumas pessoas com disgrafia também podem possuir disfunções disortográfica, possui letras embaralhadas, tá? Que acontece quando este apresenta falhas na memorização da grafia correta e acaba por escrever erros ortográficos. Geralmente a escrita feia pode ocorrer em diversas situações. Quando a criança se sente apreensiva na hora de ler, escrever. Brito diz que aquela dissertação, aquele conto que era para ser prazeroso, acaba sendo, gente, uma tortura, né? Que o faz, os trabalhos que os contos deveriam causar nessas crianças, como uma empolgação, uma alegria, viver realmente esses contos, na verdade se torna um terror para eles. Por quê, professora? Porque eles não entendem, eles têm dificuldade de compreender os contos, têm dificuldade de compreender as histórias que são contadas para eles, e quando é para passar isso ali à mão, eles se perdem, eles acabam
engolindo algumas passagens, algumas letras e às vezes até parágrafos inteiros, tá? Vamos lá. Os trabalhos em classe com apresentação do tema ou até mesmo em entendimento formal, que são apresentados para toda a turma por um aluno ou grupo de alunos, é uma boa solução para que o aluno se solte e sinta mais à vontade. A leitura das atividades também lhe dá segurança e faz com que o aluno desenvolva autonomia sobre sua própria leitura escrita. Não trabalhar a redação e a leitura frequente de texto por abalar a autoestima do aluno na hora de editar um texto. Então, assim, essas pessoas, elas vão ter essa dificuldade, mas elas precisam ler. Elas precisam trabalhar essa leitura. Então, elas não podem se sentir excluídas ou ser excluída do grupo por causa da maneira que elas leem, da maneira que elas escrevem. Então, é importante estimulá-las. Tá errando, mas tenta melhorar, vai trabalhando ali a coordenação motora, vai trabalhando na escrita, vai trabalhando na fala. E aí essa criança, esse adolescente vai se sentir mais seguro, né, para continuar realizando as atividades. A disgrafia ela é diagnosticada antes do fim da primeira série escolar. E para o diagnóstico desse distúrbio, o psicopedagogo pode recorrer às escalas de variações disponíveis na leitura e após a identificação proceder à intervenção precocemente de modo a solucionar e minimizar o problema da caligrafia. A intervenção para Ana Helena requer detecção, o diagnóstico e o tratamento adequado com uma proposta multidisciplinar, capaz de auxiliar professores, pais e aprendentes, uma vez que métodos e técnicas eficazes geram insegurança e fracasso escolar. Vocês perceberam que, olha só, eu falo muito rápido, então isso acaba engolindo algumas palavras, né? Lembra que eu falei que eu sou aí uma dislexa, né? Então, vamos lá. Quando eu leio devagar, é mais fácil a compreensão e eu falo a maneira correta. Eu leio de maneira correta. Só que como eu quero falar muito rápido, vai acabar o quê? Engolindo algumas palavras, engolindo algumas coisas. E vocês já perceberam que tanto nas aulas anteriores eu tento me corrigir. Então eu pauso, não, calma. Eu sei ler. Eu consigo falar algumas palavras difíceis, mas pela forma que eu estou falando muito ligeiro, eu acabo comendo. Aí eu tenho, então eu estou trabalhando o que? A TCC, o meu comportamento, a minha leitura, a minha linguagem. Então, gente, quando nós entendemos o que nós temos, é mais fácil de trabalhar em cima para que nós possamos corrigir, para que nós possamos ter uma vida melhor, né, e um desenvolvimento melhor. Para ser diagnosticado com a disgrafia, deve-se ter um agrupamento, mas não necessariamente todos os seguintes sintomas. Câimbras nos dedos, tá? Ao escrever, entradas curtas, orientações estranhas de pulso, braço, corpo ou papel, como dobrar um braço em forma de L, rasuras excessivas, letras maiúsculas e minúsculas combinadas, forma em tamanho inconsciente das letras ou letras inacabadas, tá bom? Uso indevido de linhas e imagens, velocidade de copiar ineficiente, desatenção com os detalhes ao escrever, necessidade frequente de dicas verbais, referindo-se fortemente à visão para escrever, fraca legibilidade, habilidade de escrita à mão que pode interferir na ortografia e na composição escrita, dificuldades para traduzir ideias para a escrita, às vezes usando palavras totalmente erradas, pode sentir dor ao escrever. Inicialmente, o diagnóstico de um disgráfico, em hipótese alguma, deverá forçá-lo a realizar atividades que não dará conta. A criança com disgrafia necessita de uma intervenção direta, individualizada, com métodos e técnicas variadas para suprir sua necessidade individual. O professor, para Ana Helena, deve apresentar sua escrita como modelo, além de reforçar os aspectos positivos e os esforços
desses aprendentes, permitir mais tempo para tarefas e escrita. O papel do professor para uma pessoa que tenha esse transtorno da disgrafia pode ser conhecida, gente, como um verdadeiro desafio, pois o professor vai ter que dar um tempo maior, uma paciência maior para esse aluno terminar as suas atividades, tá? A escrita ou o ato de escrever é uma tarefa difícil que requer muitos estímulos ao ser executada. Depende da percepção auditiva, da discriminação e da memória sequencial auditiva. Gente, a criança ao entrar na escola possui o domínio da linguagem oral, porém a escrita não. É necessário um esforço cognitivo maior devido aos códigos linguísticos que envolvem a formação de palavras, frases, fonemas. Diante do exposto, o professor assume um papel primordial. Olha só o papel do professor para uma criança que é disgráfica, tá? Que tem essa transtorno de aprendizagem, que é a disgrafia. Diante do exposto, o professor assume um papel primordial, estabelecendo um bom relacionamento com a criança e fazê-la perceber o quanto sua presença é relevante para apoiá-la no que precisar. Ou seja, a maneira como você vai abordar essa criança, como você vai atuar, como você vai trabalhar, como você vai trazer soluções para ela, vai fazer com que ela se sinta capaz, vai fazer com que ela se sinta importante e fazê-la entender que ela pode, assim como os outros colegas também podem. Então vai fazer ela se sentir o quê? Capaz de realizar o que essas atividades que para outras pessoas é muito fácil, como transcrever o que está na lousa para o caderno. Gente, o papel do professor e da família, como eu sempre falo nos vídeos, é primordial. A família tem que estar junto para poder trabalhar unido, gente, tá? Unido. Então, a abordagem que os educadores podem usar para tornar um currículo mais acessível ou estratégias para uma criança do ensino fundamental com disgrafia, de acordo com Vênus e Silva, use papel com margens elevadas para que as crianças possam ficar nas filas. Pratique formar letras no ar com grandes movimentos motores. As crianças terão maior probabilidade de se lembrar das letras, tá? Da forma da letra. As crianças precisam fortalecer o músculo das mãos e melhorar o controle motor, brincando com a argila, mantendo dentro das linhas, nos labirintos conectados, ponto, traço para criar letras completas e traçados, letra com o dedo indicador ou borracha de lápis. Se uma criança está usando o pregador inadequado, é imperativo corrigi-la para que não se torne um hábito. A introdução a um processador do texto pode ser necessária para aqueles que têm extrema dificuldade para escrever. Crie uma lista de verificação que force o aluno a revisar seu trabalho. A instrução explícita sobre diferentes formas de escrita também é crucial para alunos com disgrafia. Estratégia para uma criança de nível intermediário com disgrafia. Os alunos podem precisar de um gravador para fazer anotações sobre o que o professor está dizendo. Longas tarefas de redação devem ser divididas em etapas menores que podem ser concluídas uma de cada vez. Uma lista de palavras-chave e vocabulário importante devem ser fornecida ao aluno para incluir a sua redação. O professor deve fornecer feedback e discutir os pontos fortes e fracos da escrita e com ela pode ser melhorado. Olha só essas dicas que eu estou dando aqui para vocês, tá? Dê tarefas escritas mais curtas, tá? Classificar atribuições em elementos indivíduos do processo da escrita é uma tarefa. Faça valer a ortografia e a gramática na próxima. Em tarefas de longo prazo, ajude o aluno a planejar, fornecendo datas de vencimento intermediantes e trabalhando com ele conforme o prazo se aproxima. Dê ao aluno uma alternativa para uma tarefa escrita. Atribua o relatório oral ou projeto visual e especifique o que o aluno deve incluir. Ensine habilidades para fazer anotações, como usar símbolos para palavras comuns e fornecer um esboço ou uma cópia do esqueleto das notas. Gente, olha só,
Que top! O papel do professor é ser um facilitador, um motivador, tendo em vista a proximidade, o contato diário com o aluno, com os pais, sempre falando como é que está sendo em casa para fazer as atividades, buscando juntos soluções. Aqui foram dadas várias dicas sobre essa organização, o que o professor pode fazer para ajudar esse aluno. E o papel da família é o que? Andar sempre de mão dadas com o professor, falar a mesma língua, usar de maneira sábia o que o professor traz. Olha, mãe, deu certo essa atividade com ele, usando essa abordagem. E a mãe dizia, professor, eu fui fazer uma atividade com ele, eu percebi que isso aqui deu certo. Você já está usando? Não, me ensina aí. Gente, é ter o quê? Essa via de mão dupla, essa parceria para que o aluno, ele possa ter o quê? Uma facilidade, para que ele possa ter o quê? Uma abordagem melhor. E com essa abordagem, a gente vai ser uma abordagem eficaz e vai fazer com que o aprendizado desse aluno seja o quê? De suma importância para que ele venha se sentir melhor e para que nós possamos auxiliar e ajudá-lo, que ele ter uma vida, ele ter uma vida melhor, ele se sentir melhor e trabalhar o quê? Essa questão dentro da sala de aula, que é essa dificuldade da disgrafia. Gente, quando você entende que você pode ajudar o seu aluno, quando você entende que você pode ser esse mediador, trazendo o quê? Possibilidades, professora, mas se eu levar um método e não der certo, vai para o outro método. Um professor jamais tem que ter só um plano A ou um plano B. Tenha o alfabeto inteiro até dar certo. Seja um facilitador para o seu aluno, seja alguém que tenha uma visão ampla, não uma visão micro, tem uma visão do macro, do todo. Eu sempre falo, quando eu vou comprar uma roupa, uma blusa, eu não vejo a blusa, eu vejo a fábrica por detrás da blusa, eu vejo o tecido escolhido, eu vejo mão de pessoas trabalhando, veja o todo, veja o contexto, veja como você pode o quê? Auxiliar e ajudar essa criança a ter um futuro promissor, seja você um mediador, seja você um professor, seja você o diferencial na vida dessa criança, trazendo o quê? Novas possibilidades para ela. O não ela já tem, mostre para ela o sim, mostre para ela que ela pode sim, seja qualquer transtorno, nós estamos aqui falando da disgrafia, seja qualquer transtorno que essa criança, que esse adolescente possa apresentar, mas seja você também um facilitador para que essa criança e esse aluno venham entender que a sua dificuldade não pode ser um motivo para paralisar os sonhos e os seus objetivos. Gente, não esquece de curtir, não esquece de deixar um comentário, nem que seja, professora, não estou gostando, deixa de palhaçada, tá? Deixa de palhaçada, porque não é possível que você não tenha aprendido nada aqui, então deixa um comentário, professora, eu gostei, professora, muito bom, ou então dizendo, professora, tem como a senhora gravar uma outra aula dando mais spoiler, mais sobre isso, porque eu gostei, eu quero mais, eu quero isso. Não esquece, deixa a tua curtida, deixa o teu comentário, é de suma importância. Agora, no próximo vídeo, nós vamos para a próxima aula, que nós iremos falar o quê? Sobre a descalculia. Eu chamo, gente, né, esses três do DDD, que é dislexia, descalculia e disgrafia. Então, eu coloco eles como DDD. Já falamos sobre dislexia, falamos agora sobre a descalculia, e vamos agora para... falamos agora sobre a disgrafia, e vamos agora falar sobre a descalculia. O que é descalculia? Vamos ver isso no próximo vídeo. Vamos lá para a próxima aula?